Olá, eu sou o professor João Arantes da Universidade Federal de São Paulo e na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre como que a gente importa dados em um programa em R, né, RStudio, né? Bom, deixa eu fazer aqui, deixa eu passar isso aqui para cá que fica mais fácil assim, né? Bom, olha assim, primeira coisa, né, gente? Quando a gente vai importar algum arquivo, esse arquivo tem que estar no nosso diretório de trabalho. Então, olha, né, se você não colocar o teu arquivo no diretório de trabalho, você não vai conseguir importar. Como é que você faz isso? Você vem aqui no Session, tá vendo? E você escolhe o diretório de trabalho. Então você pode vir aqui, olha, eu vou escolher. O meu diretório de trabalho aqui é programas R. No meu programas R, todos os meus arquivos CSV estão aqui na raiz. Tá legal? Então, assim, né, você tem que criar um diretório, colocar o teu arquivo que você vai importar, seja um arquivo no formato CSV. CSV é Common Separated Value, né, valores separados por vírgula, né, Common Separated Values, né, ou TXT. Aí você abre aqui o arquivo, tá bom? Então você tem que setar aqui no Session, set work diretório para source file location, né? Por exemplo, né, source file location, então por exemplo, este aqui eu estou todos os meus programas em R e os meus arquivos CSV estão nesse meu diretório, tá bom? Então, se você não fizer isso, não vai funcionar nada, tá? Eu vou passar para vocês aqui dois arquivos. Um arquivo texto que chama mtcars.txt e um arquivo CSV, chamando o mesmo arquivo mtcars. num formato diferente, né? Então, assim, né? Como é que você lê um arquivo TXT? Para ler um arquivo TXT, deixa eu só apagar aqui esse ambiente aqui, as variáveis aqui. Tá, então vamos lá. Para você abrir um arquivo TXT, você usa o comando read the lin e o nome do arquivo, que é mtk.txt. Então se você rodar aqui e tiver no diretório certo, né, olha só, tá esse arquivo. Opa, mas que bagunça, né? Por quê? Porque esse arquivo aqui, se você for observar, os dados estão separados por espaçamento. E eu não fiz isso. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que vir aqui, read the lin, né? Ou seja, a mesma função. Eu tenho que falar algumas coisinhas. Olha, o reader, ou seja, os nomes das colunas tem que ser verdadeiro, tá? Para o programa entender. E a minha separação aqui, eu vou botar sep, né? A separação aqui é por um tab, né? Ou seja, né? Por um espaço em branco, né? Eu vou botar string como fator, ou seja, eu quero que não converta os valores das colunas em fatores. Então, por exemplo, se tiver lá gênero, homem, mulher, tal, eu não quero que transforme isso num fator, tá? No factor, né? Quem já estudou em aulas passadas, né? Então, vamos abrir aqui agora, vamos tentar abrir o arquivo dessa forma, def1. Ah, agora foi. Em vez de ter 32 observações, deixa eu mostrar aqui, né? Em vez de ter aqui 32 observações de uma variável, né? Que era aquele arquivo que eu não conseguia ler nada, agora sim eu estou conseguindo ver o arquivo, né? Então vamos clicar nele aqui para ver. Ah, legal, tem os modelos dos carros, né? E todas as características, né, do carro, né? Não importa esse aqui agora, né? Esse arquivo, né? Só mostrar um arquivo aqui que tem variáveis, tem cilindradas, né? Enfim, HP, horsepower, né? Potência e por aí fora, né? Tá bom? Bom, então abrimos o arquivo, que maravilha, né? O que mais que a gente pode ver desse arquivo? Olha, né? E arquivo que está aparecendo aqui o nome da coluna 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ele nomeou aqui a coluna quando eu abri, né? Se eu não quisesse ver isso, era só colocar aqui o raw names igual a 1. Então, se você usar o mesmo comando, né? Que é esse aqui, né? E no final, e colocar mais uma variável raw names igual a 1, olha o que vai acontecer aqui. Se eu rodar aqui o arquivo, né? Não está aparecendo aquele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está falando que a primeira coluna que vai ser o nome do arquivo, né? Então, assim, é uma forma aqui bastante interessante. Então, presta bastante atenção nisso aqui, né? Então, por exemplo, olha, se eu abrir aqui o arquivo do jeito que está, def1, né, aparecer aqui coluna modelo, né? Mas se eu quisesse falar, não quero usar essa coluna modelo, quero que essa aqui seja o nome da linha, é só eu colocar aqui o row names, né, o primeiro nome da linha vai ser igual a 1, tá bom? Então aqui o row names igual a 1, olha como é que fica. Ele pegou aquela coluna ali e botou como
o nome das linhas, tá bom? Atribuir o nome das linhas, tá? Bom, então agora a gente vai abrir um arquivo em um outro formato, que é o formato CSV. O meu arquivo MTCar está no formato CSV. Eu posso usar read CSV, o nome do arquivo, né? Então estou chamando def2. Abriu aqui, que foi uma beleza, né? E também eu posso fazer da mesma forma, colocar aqui o row names igual a 1, para colocar a primeira coluna como nome, né? Se eu quisesse fazer dessa outra forma, né? Por que eu colocaria assim, a primeira coluna como nome? Bom, de repente você vai fazer assim, sei lá, uma análise multivariada e você quer trabalhar aqui com números só. Então você joga esses carinhas aqui fora, né? Você bota como row names e não vai atrapalhar aqui nos cálculos, né? Enfim, essa é uma forma por que fazer isso, né? Bom, só que tem o seguinte, alguns países, né? Por exemplo, aqui a gente usa 101,9, né? E nos Estados Unidos ele bota 101,9, né? Então tem essa diferença. Você pegar um arquivo que foi feito lá na Europa, coisa e tal, né? Um arquivo que foi feito nos Estados Unidos, tem essa história aqui da vírgula e do ponto, né? Então o que você faz? Né? Quando você está trabalhando com arquivo assim de fora, você pode botar read CSV2. Read CSV2, ele abre esse tipo de arquivo, né? Enfim, tá? Que mais, né? Se você tem um arquivo que tem um texto adicional antes, você pode suprimir esse texto, né? Então antes de salvar lá, você apaga aquele texto e depois só fica o número das colunas, né? Ou então você pode dar um read CSV skip n, que você bota o número de linhas para jogar fora aqui, né? Tá bom? Tá bom, né? Bom, então eu tenho esse arquivo aqui. Agora, digamos que um arquivo tem milhares de dados, eu só quero pegar as 4 primeiras linhas. Aí eu coloco aqui nRows igual a 4, né? Ou 5, ou 6, sei lá, né? No caso, 4 primeiras linhas. Estou criando, então, estou abrindo um arquivo aqui, def5, que eu só peguei assim as 5 primeiras linhas do arquivo, tá bom? Bom, então nessa aula aqui, o que eu quis mostrar? Como é que a gente importa dados aqui de data frames, né, no formato TXT e CSV. Na verdade, o R faz muito mais coisa. Ele importa dados de todo quanto é tipo de formato, né? Então, né, desses outros softwares estatísticos, né, o Stata, SPSS, né, ou então na internet, né, formato JSON, né? Enfim, né, ele abre aqui arquivos de todo quanto é tipo, tá? Então, essa aqui é só uma introdução só para mostrar os arquivos mais comuns são no formato CSV ou TXT e a gente tem que se preocupar na hora de abrir o arquivo aqui, especificar corretamente quais são os separadores, né? Para não cair um arquivo aqui, por exemplo esse aqui, que veio essa bagunça e você não consegue trabalhar com essa bagunça. Tá legal? Então é isso, pessoal.